sempre a gente insiste aqui, enquanto oposição, enquanto situação, que o investimento na educação ele precisa ser prioridade. Vereador Lucas, nós defendemos isso enquanto bancada. Sobre o debate dos nonos anos, sempre insistimos que a nossa cidade deixou a desejar no que diz respeito à construção de novas escolas, né? O Campus da Serra, por exemplo, é um território que agora está sendo construída a escola, espero que finalize com sucesso, porque, infelizmente, o nosso governo municipal não é referência em começar a entregar uma obra. Toda obra que começa, ela não termina por algum motivo. Ou as obras são inauguradas antes mesmo de começar. Esse é o nosso governo municipal e é o que tem se apresentado até dado momento. Estava olhando aqui a discriminação dos investimentos desse crédito adicional. Então, tem aqui 250 mil para manutenção e fomento de tempo integral em educação infantil em creches, 250 mil para manutenção do fomento integral na pré-escola, manutenção de fomento de tempo integral com crianças com deficiência, manutenção da educação infantil em creches. Enfim, tem aqui algumas discriminações do que esse dinheiro, né, esse crédito suplementar vai ser investido. Agora, enquanto oposição, nós cobraremos e vamos ver se na prática isso vai acontecer. Porque, por vezes, a gente vem aqui discutir, aprova-se, como aprovou, o recurso destinado para as famílias, por exemplo, da Vila Sapo, que já era para estar construindo as casas. A gente sabe que isso não aconteceu. Tem várias situações que nós aprovamos aqui um recurso destinado para uma coisa, depois a gente vai ver e, na prática, isso não aconteceu. E hoje a nossa cidade está com um problema grave em relação ao recurso público. E ontem chegou uma informação no nosso gabinete, que nós vamos confirmar essa semana, de que ano passado teria sobrado dinheiro do Fundeb. 5% do recurso do Fundeb nos cofres do município. Como nós precisando de investimento nas escolas da nossa cidade, precisando ampliar vagas, salas de aula, precisando de mais monitores para as crianças que estão sem, as crianças com deficiência, né, algum transtorno. Nós sabemos de todas as necessidades de infraestrutura básica que muitas vezes não se consegue atender nas escolas. Escola de tempo integral deve ser o nosso foco. Hoje é um grande problema das famílias. Onde vão deixar as crianças quando a família não está em casa? Contraturno escolar não existe. É um debate, inclusive, que foi provocado essa semana pelo Conselho da Criança e do Adolescente, que diz que já tem um projeto aportado nessa casa sobre contraturno escolar público, porque quando a gente fala em contraturno, a gente está falando de educação. Quando a gente fala em serviço de convivência, nós estamos falando de assistência social. É outro tipo de serviço. E nós sabemos que muitas crianças precisam, porque não tem a alfabetização básica ali na idade que ela se encontra, né? Muitas crianças de 9, 10 anos que não sabem nem escrever, por exemplo. Então, as necessidades da nossa educação, elas são diversas, né? E votaremos favorável por compreender isso, né? Que nós precisamos, sim, de mais recursos para a educação, mas não faz sentido nós votarmos aqui num crédito suplementar e sobrar dinheiro do Fundo Nacional que vem para a nossa cidade no ano passado. Vou buscar essa informação de forma mais concreta, vou trazer mais elementos sobre isso, mas sobrar recurso nos cofres da cidade por falta de investimento, por falta de decisão de onde precisa direcionar, é até uma piada com a população, sabendo de todas as necessidades que nós temos e que nós precisamos urgentemente qualificar nossa educação. Então, que nós possamos, sim, valorizar as crianças, né, e dar atenção que as crianças com deficiência precisam. Nós sabemos que muitas vezes os professores e as professoras não sabem o que fazer, que as famílias têm que ir até a escola para conseguir dar um suporte, porque não tem monitor. Nós sabemos que falta, né, são poucas escolas de tempo integral na nossa cidade, e esse é o projeto que a gente quer, que as crianças estudem num turno e no outro turno tenham outras atividades para que elas tenham atenção, para que elas tenham, né, suporte do poder público, para que as famílias possam ficar tranquilas enquanto vão trabalhar, porque nós sabemos que essa é a realidade hoje das famílias caxienses. Então, votaremos favorável, senhor presidente, mas ficaremos vigilantes, vamos acompanhar, porque não dá mais para a gente aprovar uma coisa nessa casa e, na prática, ela não acontecer. Obrigada. Obrigado, vereadora. A próxima inscrita em discussão, vereadora Rose.